Você sente? Alguns conseguem sentir isso? O Senhor, Ele já está transformando a nossa vida. O ruar, o sopro do Espírito Santo, né? Feche seus olhos um pouquinho ainda e... Obrigada, querida. E experimenta, porque assim... Esses momentos a gente não pode deixar, é o Kairos, é a graça. Abre o seu coração, deixe seu coração aberto, não deixe que a ansiedade, o medo, nada te tire dessa noite. Esteja aqui por completo, dê essa honra ao Senhor, porque muitas das vezes nós ficamos, né, numa correria, numa ansiedade, o mundo tem feito isso comigo e com você, né? Não, o que tem que ser, Não, agora é o momento que o Espírito Santo quer fazer coisas novas em mim, a começar de mim, em primeiro lugar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu te dou a liberdade de o Senhor fazer em mim o que quiser, em cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Nessa noite nós queremos, Senhor, adentrar, Senhor, nessa sarça ardente, Senhor. Nós queremos sair daqui pessoas novas, Senhor, não pessoas mais como saímos da nossa casa, Senhor, mas pessoas curadas, pessoas restauradas, Senhor, porque o Teu Espírito Santo já veio, já está dentro do nosso coração. A gente precisa tomar posse. O Espírito Santo não vai vir de lugar nenhum, ele já está aqui dentro. Está dentro do seu coração. Então, quando você se sentir ansioso, nervoso, irritado, inquieto, clama por Ele, chama por Ele, pelo esse ruar, o sopro. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Vem na minha mente ansiosa, na minha mente descontrolada, a minha mente querendo que aconteça do meu jeito, como a gente é teimoso. Eu quero te agradecer, Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está levando embora toda a preocupação, todo o medo, toda a frustração, assim como os discípulos estavam quando o Senhor foi levado ao céu. Mas nessa noite o Senhor já está tendo esse acesso a cada um de nós, Pai. Por isso eu quero te louvar, quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deu até calor, gente. Glória a Deus. Primeiramente eu quero me apresentar. Eu me chamo Adriana, sou casada, tenho 2 filhos, Gabriela de 15 anos, Samuel de 11. E estamos aqui, né? Faz parte do grupo de oração profissionais do Reino, a Paróquia Sagrada Família, todas as quintas-feiras. O dia que vocês quiserem visitar a gente lá, fique à vontade, tá bom? E com muita alegria. Quem trouxe a palavra de Deus aí? Todo mundo? Queria que você pegasse comigo a palavra de Deus aí em Atos 1. Atos 1, a partir do versículo... Atos 1. Isso. É isso mesmo. Depois eu venho para essa daqui. Atos 2, do 1 ao 6. Isso. Vai dizer assim, amém? Vai dizer assim, a vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa. Estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartia, e pousaram sobre todos, sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém, Judeia, piedosos de todas as nações que debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente
e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bom, né, gente? Aqui a gente vê aqui, né, a vinda do Espírito Santo, né? O Pentecostes, o Penta, que é a festa judaica, né? Onde que era celebrado e era comemorado a festa, né? De agradecimento das primeiras colheitas, né? E aonde que é 50 dias após a Páscoa, né? E aí eles iam ali e se reuniam, e no mesmo lugar que acontece o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, é onde também é o cenáculo, é onde que é feito a Santa Ceia, né? Onde o Senhor institui a Eucaristia, né? A última ceia, ali o Senhor está ali ceando com os discípulos, e aí é no cenáculo, é onde que eles estão reunidos ali que acontece algo sobrenatural. E aí assim a gente fica pensando, né, que é um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Quando eu fazia essa pregação, o Senhor me colocava assim muito língua de fogo, esse fogo que devora, esse fogo que consome, esse fogo que tem o poder de nos limpar, de tirar o pecado de nós, né? Esse fogo que vem e queima mesmo, tudo aquilo que está dentro de nós, que não está legal, que está impedindo do Espírito Santo fazer essa obra nova em nós, é para ser queimado nessa noite. O seu homem tem muito uma musiquinha, né? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Então abre seu coração e deixa queimar, porque não dá, gente, não dá. Esse fogo que abrasa, que assim, ao ponto de eles estarem ali reunidos e falarem cada qual as suas línguas, ao ponto de eles falarem de outras línguas, para que os que estavam ali, aquele povo todo que estava nessa festa, né? Gente, algo assim espetacular. Só o Espírito Santo faz isso. Eu fazia assim. Exato. Que deu o entendimento para eles. Porque assim, eu fico imaginando ali, né? Essa festa, assim, né? Essa celebração mesmo. Muita gente ali e de repente, até... Já que eu entro no tema, tá, gente? Foi colocado para Maria, mulher de Pentecostes, né? Mas aí, assim, a gente fica pensando ali, né? Outra hora, eles estavam ali com medo, né? O discípulo com medo, ali trancado nesse cenáculo, no andar de cima. Só que daí, o que acontece? Quando o Espírito Santo vem, ele consome, ele leva embora esse medo. Por isso que às vezes a gente fica ali rezando, né? No meio lá, meio cá, no morno, com medo. Ai, mas o Senhor vai mexer nisso aqui. Ai, mas isso aqui, não, eu gosto disso aqui. Né? Porque a gente às vezes gosta de umas coisinhas velhas, né? As coisinhas que tá meio ali quietinho. Porque se tem uma coisa que a gente não gosta é de mudança. E o Espírito Santo é esse movimento, esse dínamos, essa força que vem do alto, esse vento impetuoso que ele falou para Nicodemos. É necessário vos nascer de novo da água do Espírito. É necessário a gente nascer do alto, porque se nascer daqui da terra, coitado de nós não aguenta, gente, porque esse mundo não tem nada para nos dar. Ele só tem para nos tirar. Ainda bem que a gente está nessa unção do Espírito Santo, esse fogo pedindo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E essa busca é todos os dias. E aí, eu quero, assim, né, depois a gente vai voltar para cá de novo, mas eu queria, assim, agora que você pegasse aí comigo o Atos 1, onde que vai dizer assim, ó, os discípulos, Atos 1:12, os discípulos no cenáculo, né, que aqui a gente está falando, voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, distante de uma jornada de sábado.
Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, e entre elas, adivinha quem estava aí? Fala alto aí na sua Bíblia. Maria. Maria, gente, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Glória a Deus. Gente do céu, tem um Pentecoste mais completo do que esse? Não tem. Nossa Senhora ali, gente, né? E aí foi passado o tema para mim de Maria, mulher de Pentecostes. Por que Maria, mulher de Pentecostes? Alguém se arrisca a dizer aí? Porque ela é plena do Espírito Santo. Porque ela é plena do Espírito Santo, ela é cheia. Ela é cheia. Quando eu fazia essa pregação, me vinha no coração que quando o anjo anuncia para ela, né? Ela já tinha o Espírito Santo, porque quando o anjo chega e fala para ela, ela se perturba um pouquinho, mas ela diz, como fará isso? E aí, pelo poder do Espírito Santo, então ela já era cheia do Espírito Santo, sacrário vivo, né? E aí o que acontece? Ela cheia ali do Espírito Santo, a gente fica pensando assim que ela vai ali, né? Porque ela também vai receber. Mas na verdade ela está ali para dar força para os discípulos. Ela está ali como... É igual o catecismo da igreja vai dizer aqui, ó. Aonde que eu peguei aqui. Ela é a nossa mãe, na ordem da graça, por sua adesão total à vontade do Pai, a obra redentora do seu Filho, a cada noção do Espírito Santo. A Virgem Maria é para a Igreja modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização, exemplo da Igreja. No entanto, seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe, de modo inteiramente singular, pela obediência da fé, esperança e a ordem caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural da alma. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria, na economia da graça, pendura interpretamente a partir do consentimento de que ela finalmente é. Entendeu, gente? Ela é. Então, assim, a gente vê assim que algumas pessoas, às vezes até tem um certo medo, né? De ser toda de Maria, de ser assim, entregue totalmente a Maria, mas eu percebo e vejo assim que Maria é o nosso exemplo maior. É o nosso exemplo maior, assim. E aí uma coisa que me chama muito a atenção, chamou muito a minha atenção, e eu sempre gosto dessa palavrinha aqui, unanimemente. Unanimemente. Eles estavam em um só coração. Eles estavam ali, uma coisa que ficou assim gravada no meu coração, a perseverança. A perseverança de eles ficarem ali 9 dias naquele cenáculo. Tem até a novena de Pentecostes, né? Que é 9 dias. Perseverando, orando em oração ali. Na verdade, ali ela dava força para eles, né? Porque assim, gente, como é bom a força da mãe, né? E aí ela estava de pé ali na cruz, né? Nossa Senhora fica de pé na cruz também. E ela tá no cenáculo ali com eles, tipo assim, os discípulos de Emaús, eles, acabou, tipo, não tinha mais esperança, estava frustrado, que vamos voltar, né? Vamos voltar, acabou tudo. Imagina a falta, a saudade que eles estavam ali do mestre. Mas não, Nossa Senhora lhe trouxe essa fé, essa coragem. Não, vamos orar, vamos rezar, vamos esperar essa promessa, esse batismo do Espírito Santo se cumprir. Nós não podemos baixar a guarda.
Nós temos que estar em oração. Então eu vejo assim que hoje Nossa Senhora vai nos ensinar para a gente estar em oração, gente. Em oração. Perseverar na oração. Perseverar também com os irmãos, porque às vezes a gente acha que a gente é bom sozinho, mas não é. Não é. Às vezes assim a gente fala, não, eu dou conta. Não dá conta, gente. Ontem aconteceu uma situação comigo que eu, assim, eu louvo e bendigo a Deus, porque Deus usa de quem Ele quer, na hora que Ele quer e aonde Ele quer. Deus é Deus. Outro dia eu vi algo lá de Deus usando um mendigo para falar com uma missionária. E aí eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente limita Deus. Não, Deus tem que falar do meu jeito, na igreja, naquele lugar. Não, Deus fala onde Ele quer. E aí ontem aconteceu algo, a qual assim, faz 3 meses que a minha mãe foi morar na Glória, né? E aí ontem, assim, meio que, tipo, eu fui lá no chão. Aconteceu algo que tirou assim, toda a minha estrutura. E aí eu pensei assim, nossa, se a minha mãe estivesse aqui, eu ia conversar com ela. Mesmo que ela, às vezes assim, com o sorrisinho dela, com o olhar dela, não me dissesse palavras sábias, que às vezes a gente quer ouvir, mas só o olharzinho dela dizendo, eu tô aqui, filha, eu tô aqui te ouvindo. E quantos de nós não queremos pessoas para nos ouvir, não é verdade? Hoje a gente tem uma carência grande de falar, a gente quer falar coisas boas, às vezes coisas que nos machucam, não é verdade? Mas às vezes a gente não tem ninguém para ouvir a gente. E aí ontem, quando aconteceu a situação comigo, eu estava num lugar com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, me acolheu, dentro aqui no meu colo. Não sei se essa pessoa é católica, se é evangélica. Eu sempre convido ela para vir no grupo de oração, mas ela sempre, não, eu rezo em casa, e eu oro muito para ela, e eu peço para Deus, Senhor, uma hora ela vai... a obra do Senhor vai ser realizada na vida dela, né? E aí eu fiquei pensando, gente, como a presença de uma mãe intercedendo pra gente é maravilhoso. Como tem o poder, a nossa igreja é riquíssima, assim, riquíssima, por a intercessão de Nossa Senhora. Então, assim, que nós não tenhamos medo de nos unir a Maria, como modelo da nossa igreja, como corpo místico da igreja, não é verdade? Que vai dizer isso pra gente. Então, assim, que a gente também dê os passos que ela deu também. Fique de pé diante da cruz. Eu não sei hoje o que você está vivendo. Adriana, minha vida hoje está um terremoto. Eu não sei nem por onde começar. Pare, porque lá eles pararam. Eles pararam, não foi, seu amigo? Eles ficaram parados ali, unidos, em oração, orando, esperando. Por quê? Porque o Senhor disse para eles, não saiam de Jerusalém. Fiquem aí até a promessa se cumprir. Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ser órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor para defender vocês, para estar com vocês. Só que às vezes a gente confia, mas desconfiando, não é verdade? A gente confia, mas será que o Senhor vai fazer? Agora de noite eu tremi, porque quando a gente entrou na adulta, e aí a adulta estava tudo parado. Gente, aconteceu um monte de coisa para nós chegar aqui hoje. E aí eu falei, meu Deus do céu, meu coração se agitou um pouco, e eu não sou agitada, porque o Senhor já consegue me domar. O Senhor me acalma, porque assim, antes eu era tudo mais um pouco. Ansiosa, irritada, nervosa, deu cá, toma lá. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo nos batiza, ele faz esse movimento de dentro para fora. E ele consegue conduzir a gente, ele consegue acalmar a gente, não é verdade? E aí, mas hoje eu tremi na barra, gente. Eu falei, meu Deus do céu, a pregação é 8 horas. E aí, adulto tudo parado, não via saída. Eles conversando, eu querendo rezar. Eu falava, Jesus, amado, será que a gente vai chegar lá? Mas o Senhor falava, confia, bendita. Confia, bendita. Você já confiou em outras vezes? Diz que é sua mãe, que eu levei sua mãe. Você não confiou? Você não cantou? Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba amar, mas eu te louvo. E você não vai confiar hoje por esses carros que tá aqui? Daqui a pouco Aí daqui a pouco a gente andou um pouquinho, já abriu tudo, assim, a gente já caiu aqui. Falei, meu Deus do céu, como esse Deus é tremendo. Então é isso, gente. É isso que o Senhor quer falar nessa noite para mim e para você. A importância de a gente se ficar junto com Maria. Sem medo. Porque às vezes a gente fica com aquele medo. Nossa Senhora, mas será que eu não estou adorando mais ela? Será que eu não estou... Não!
São Luís Maria de Montfort vai dizer que é um caminho mais rápido. Vá até Maria. Maria nos leva a Jesus, né? Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de Deus, mais eu sou do Senhor, né, seu amigo? Então não tenhamos medo. E assim, e aí, essa oração também, que eu achei lindo, gente, que a oração de Maria, que eu achei aqui no catecismo, que eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa linda aqui, ó. Vai dizer aqui, a oração de Maria. A oração de Maria nos revela a aurora da plenitude dos tempos, antes da encarnação do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo, sua oração coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai, na anunciação para a concepção de Cristo em Pentecostes, para a formação da igreja, corpo de Cristo, na fé da sua humildade serva. O dom de Deus encontra o acolhimento que espera desde o começo dos tempos. Aquela que o Todo-Poderoso tornou cheia de graça, respondeu pela oferenda do todo seu sim. Eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha que coisa linda, gente, a oração dela. Imagina, gente, que coisa linda, eis-me aqui. Então hoje você tem essa coragem de dizer para o Senhor, eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Aquilo que o Senhor quiser, aquilo que está no seu coração, faça na minha vida, porque a gente não tem nada a perder. Pelo contrário, a gente só tem a ganhar. Só que a gente reluta tanto, né? Esse homem velho, essa mulher velha dentro de nós, a gente fica relutando. Não. E assim, e é constante, gente. Esse batismo do Espírito Santo, esse fogo abrasador, é constante, é todo momento. É amanhecer o dia. O seu Alminho, eu lembro que o seu Alminho uma vez ensinou para colocar o chinelo embaixo da cama, né? E aí na hora que você vai pegar o chinelo embaixo da cama, você não quer ajoelhar, você é obrigado a se ajoelhar. Porque daí você vai pegar o chinelo lá embaixo, né? E você vai pegar esse chinelo, vai se ajoelhar e você vai dizer, bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Gente, funciona. Funciona porque, assim, eu era muito, assim, queria passar por cima de tudo. E quando eu comecei a fazer essa oração, começou a ter efeito. Começou, porque quando eu tento ir na frente do Espírito Santo, opa, você não falou para mim, bom dia, o que vamos fazer juntos hoje? Então eu estou junto com você. Então deixa eu ir na frente e você vai atrás, porque o lugar do céu é para trás, né? Então, assim, funciona, gente. Então, todos os dias, porque o Espírito Santo é esse batismo toda hora. Essa renovação, né? Só lá no cenáculo, não. Só lá no Pentecostes, não. É aqui agora. É você dizer hoje, vem Espírito Santo. Vem agora aqui, vem tocar minha cabeça. Eu tô agitada, eu tô, assim, atribulada, não sei por onde começar. Mas vem Espírito Santo. E, assim, já nesse momento agora... Eu convido você agora a ficar de pé. O Senhor fala para mim assim, parar de falar e experimentar. Porque eu trouxe uma folha cheia de coisa, mas não é isso que o Senhor quer que eu fique falando. O Senhor fala ao meu coração que nós estamos cansados, que nós estamos assim, fadigados, com medo, frustrados, igual os discípulos estavam, porque o mestre tinha ido, né? Mas nessa noite, eu convido você assim, fica de 3 a 3 aí, se você quiser puxar a cadeira. Puxa a cadeira aí agora. Agora é você e o irmão. O Senhor vai agir muito aí perto do seu irmão, porque o seu irmão está precisando também. Maria, ela começa ali a igreja primitiva, aonde que essa igreja primitiva quer dizer para nós que a gente precisa estar com o outro. Então, assim, que agora você vai agora deixando o Espírito Santo o sopro do Espírito Santo agora. Se você está cansado e você diz, Adriana, eu não tenho o que falar, vai só falando para ele, vem Espírito Santo. Porque a oração que agrada o coração de Deus é a oração no cotidiano. É a oração. João Paulo vai dizer isso.
A oração que mais agrada a Deus é aquela no ritmo da vida. É você trabalhando ali, é você fazendo algo e você clamando, lavando os pratos, varrendo a casa, seja lá fazendo o quê. Mas vai dizendo agora: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, essa noite nós estamos aqui como estava Maria e os discípulos no cenáculo, Senhor. Ali naquele cenáculo foi onde começou a igreja primitiva, Senhor. Aonde ali, Senhor, o Senhor desceu com fogo, Senhor. Que o Senhor tirou ali deles o medo, Senhor. Tocou eles ali, Senhor, dentro, Senhor. Para que quando eles saíssem dali, Senhor, a primeira pregação de Pedro, Senhor, foi converter 5.000 pessoas, Senhor. Nessa noite, nós pedimos que o Senhor venha nos dar uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos restaurar, porque a Tua palavra vai dizer que onde o Espírito Santo está, a liberdade, onde o Espírito Santo está, curas e milagres acontecem, Senhor. Nessa noite, o Senhor venha nos curar. Se tem alguma enfermidade no nosso meio, Senhor, seja o que estiver sobre nós, que o Senhor venha tirar, venha consumir, Senhor. Venha nos curar, venha nos libertar. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Às vezes a gente quer entender, mas não dá para entender o Senhor, porque o Senhor sopra onde o Senhor quer. Não se ouve um ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Sopra Espírito Santo de Deus. Ora, meu amado, ora agora, deseje, da medida que você deseja, o Espírito Santo vem. Se você deseja muito, o Espírito Santo vem muito. Se você deseja pouco, o Espírito Santo vem pouco. Mas nessa noite nós queremos a porção dobrada do Teu Espírito Santo, ao ponto de nós não experimentarmos de estarmos aqui nessa terra mais, Senhor, mas de sermos transportados, Senhor, como a Tua palavra vai dizer, Senhor. Se a Tua fé, Senhor, se a nossa fé hoje é pequena, Senhor, mas que a gente possa dizer: esse monte sai daqui, ele vai sair, seja qual for os nossos problemas, Senhor, mas a nossa fé vai ser aumentada na noite de hoje. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai curando, Senhor, mentes perturbadas, Senhor, mentes preocupadas, Senhor Jesus, mentes que querem entender o Seu agir, quer dar ordem para o Senhor, como o Senhor tem que fazer. Não, Senhor, nós não podemos agir assim, Deus. Quebra em nós, tira de nós essa mentalidade, Senhor, que não vem de Ti, Senhor, porque é o Senhor que conduz a nossa vida. Uma mulher cheia e um homem cheio do Espírito Santo são conduzidos por Ti. Não são mais a gente que faz o que quer, mas é o Senhor que nos leva onde o Senhor quer. Vem Espírito Santo, nos ressuscita nessa noite. Ressuscita, quebra nossas estruturas, Senhor, pode quebrar. Quebra, Senhor, aquilo que está morto. Reaviva, Senhor, a chama, os dons. Nos dê os dons, 7 dons, Senhor,
sabedoria, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Sopra, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, Espírito de Deus. Sopra, sopra, Deus. Sopra, Deus. Sopra, Senhor. Nós estamos aqui sedentos, estamos abertos, com o coração, Senhor Jesus, aberto, querendo mesmo esse novo, o novo, Senhor. O novo, Senhor, desse mês, Senhor, que foi o mês de maio, que hoje se encerra, Senhor, o mês de maio, o mês de Maria, aonde que Maria, Senhor Jesus, nos ajuda com a humildade, com a docilidade, Senhor, de perseverar, de ter esperança no Senhor, Senhor, que o nosso lugar, nosso nome, Senhor, está escrito, Senhor. E se o Senhor não voltar logo, o Senhor vai nos chamar, Senhor, que nós iremos para a glória, Senhor, no Teu nome, Jesus, que possamos almejar o céu nessa noite, que o nosso olhar esteja no céu, Senhor, não aqui nessa vida que vai passar, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Shiri Alabalaie, oh, Yalabalabala, Shiri canta Alabalá, oh, Yalabari Alabalaie, Shiri Alabalaie, oh, Yalabalabalaie, oh, Yalabalabalaie. Algumas pessoas cansadas, algumas pessoas tristes, e o Senhor agora, a visão que o Senhor me dá, o Senhor soprando, e você sendo batizado nesse Espírito Santo nessa noite, as suas estruturas sendo quebradas, sua cabeça, todo um projeto arquitetado, a palavra que o Senhor me dá, arquitetado, o Senhor agora colocando dele, que é melhor do que o seu é falho, o de Deus é perfeito. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque algumas pessoas em provas grandes, mas o Senhor agora diz: calma, calma, filha, eu estou com você, levante a cabeça, volte a sorrir, porque eu estou agindo, a vitória vai chegar, a vitória vai chegar, já está a caminho, calma, mantenha a fé, tenha fé. Tenha fé. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas temos certeza de que o Senhor está trabalhando, porque a palavra diz: o Senhor trabalha para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Confia no Senhor. Oh, Espírito de Deus, obrigado porque o Senhor entra na fornalha com a gente, Deus. Assim como aqueles 3 jovens estavam lá dentro, e o rei Nabucodonosor viu 4 ali, era o Senhor, e o Senhor diz que está na luta com muitas pessoas. O Senhor diz: não se perturbe o vosso coração, não perturbe o coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor diz isso na palavra e diz agora para nós. O Senhor não nos abandonou, Ele não nos deixa sozinhos, não nos deixa, Ele está conosco até o fim dos tempos, até a consumação. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. O Senhor diz: confia, confia. Nossa Senhora, nossa mãezinha, eis aí, filho, o Senhor diz para João, aos pés da cruz, o discípulo amado: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, Adriana, eis aí Nossa Senhora para te ajudar nessa dor do luto, nessa caminhada, nas suas lutas. Obrigado, meu Jesus, porque Maria está comigo, me amando.